sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar um episódio especial, um vídeo diferente, um vídeo exclusivo que deu muito trabalho para fazer, mas foi feito com carinho e com dedicação para entregar um conteúdo de qualidade a vocês. Vocês sabem que eu tenho o meu lema de ser muito correto nas minhas coisas. Se eu sei sobre algo, eu falo, eu opino. Se eu não conheço, eu sou humilde e falo, cara, eu não conheço sobre isso aqui, eu não entendo sobre isso aqui. Eu acho que na vida a gente tem que ter humildade para reconhecer às vezes quando a gente não sabe fazer algo ou não entende sobre algo. E o que mais tem a gente metido a entender de tudo, a saber fazer tudo. E tá tudo bem, a gente não é obrigado a dominar todos os assuntos e saber de tudo. E do que você tá falando, Dieguinho? Tô falando do atacante David. É um jogador que eu conheço, grosso, vi jogar algumas vezes. Confesso que não é um jogador que me encanta muito, não. E para mim chega com uma baixa expectativa. Mas melhor do que eu, que vi ele jogar pouquíssimas vezes e ter uma opinião muito superficial sobre o atleta, eu fui rodar esse país atrás de especialistas, pessoas renomadas, que cobrem cada um dos clubes que o David passou na carreira, para poder eles fazerem uma análise da passagem desse atleta nas equipes por onde ele passou. Isso é muito legal, cara, que mostra o tamanho que hoje tem o Futebolaço Vasco, Futebolaço Podcast e também o meu trabalho. A gente, graças a Deus, tem portas abertas em qualquer lugar que a gente vai, e vocês vão ver aí pessoas muito importantes, inclusive galera de TV aí vindo aqui dar opinião sobre a passagem do David em cada um desses clubes. Então esse vídeo aqui deu um trabalho, foi feito com carinho. Então, para prestigiar a gente, deixa o dedo no like aí que ajuda bastante. E aquele teu amigo que não conhece muito o David e estava tentando formar uma opinião ou ainda não sabe muito bem o que pensar, compartilha esse vídeo para ele e fala, pô, irmão, tem um vídeo incrível aqui no análise sobre o David, assiste aí, tá bom? Então já vou pedir para você se inscrever no canal se você for novo. Quem chegou aqui pela primeira vez, me dá essa moral, deixa o dedo no like e segue minha conta pessoal no Instagram. E você também, que não é bobo nem nada, a Taça São Paulo tá avançando, Carioca começa semana que vem, os campeonatos europeus estão pegando fogo, um xbet, tá bom de palpite. Vai lá, um xbet no link que tá aqui no primeiro comentário fixado. Se cadastre lá, use a palavra promocional Futebolaco com temudo e no final, que eles dobram para você o primeiro depósito. Botou 10, virou 20, 50, vira 100, limite máximo de bônus, 1.200. Botou 1.200, vira 2.400 reais. Beleza? Além de apostar com segurança, tranquilidade na maior do mundo, você vai ajudar demais o meu trabalho. Quem é fã do Dieguinho e é fã do canal Futebolaço, me dá essa moral, se inscreve lá. Pô, Dieguinho, não vou apostar agora. Não tem problema, meu parceiro. Quando você quiser apostar, se aposta. Mas aí o teu cadastro já está feito e você ajuda aqui o meu trabalho. Posso contar contigo? Dito isso, vamos agora dar aquela voada lá para Salvador, Bahia. Mais especificamente, vamos falar do Vitória, gigante clube brasileiro. Eu fui atrás do nosso parceiro Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Quem me apresentou esse parceiro foi o Vitor Torres, que é sócio do Matheus Barbaço no canal Sou Mais Bahia, que é o maior canal sobre o Bahia e referência no estado da Bahia e nacionalmente sobre cobertura do Bahia. O que os moleques fazem cobrindo o Bahia é surreal, tá? E agradecer ao Vitor aí pelo contato. Não conheci o Anderson, mas agora a gente ficou amiguinho também, tá? Então, beijão, Anderson. Deus te abençoe e parabéns pelo trabalho. O Anderson é jornalista, trabalhou nas principais rádios lá da Bahia e ele tem um canal hoje que cobre exclusivamente o Vitória. Eu vou deixar com vocês o Anderson Matos fazendo uma análise da passagem do David lá no Vitória. Jogador que jogou com alguns jogadores que despontaram no cenário nacional, fez ataque ali com Trellis, com Neilton, acabaram jogando por clubes importantes, mas também não entregaram tudo aquilo que se imaginava deles. E acho que o David vai nessa linha também. Confere. Desde a base, o David sempre se destacou, jogador de velocidade, sempre na beirada pela esquerda, dando trabalho aos adversários. Só tinha um problema no último terço do campo, na finalização e também na tomada de decisão, seja tocar uma bola ou chutar, fazer um cruzamento ou tocar. Ele tinha um grave problema nesse sentido, mas
foi superado, né? Depois que foi profissional, continuou um pouco com isso, levou um tempo para conseguir a maturação. Me recordo que em 2017 foi quando ele fez, posso dizer assim, a melhor temporada dele pelo Vitória, atuando ali com Neilton, com Trellis e sempre ajudando muito também na marcação atrás. Mas desde a base, como citei, já demonstrava ser um jogador que iria longe, né? Não iria ficar por campeonatos estaduais apenas. Tanto que foi para o São Paulo, Cruzeiro, enfim, Internacional, agora Vasco da Gama. E pode ter certeza que é uma boa contratação. Não sei como é que está a cabeça do jogador, né? Como é que está a mente dele. Se ele ainda é um jogador centrado, se não é vislumbrado. Essa questão interfere demais no futebol, mas bola por bola, futebol por futebol, é um jogador que pode sim ajudar muito o Vasco da Gama. Valeu, Anderson. Tamo junto, irmão. E agora nós vamos para Minas Gerais. Rapaz, não sei porque eu tenho um carinho pelo povo mineiro. Adoro um pãozinho de queijo com café. Uma maravilha, um pão de queijo com um cafezinho. E eu vou ouvir agora meu parceiro, meu irmão, Valdir Virgão. Do canal Cruzeiro. Também principal veículo lá que cobre o Cruzeiro de forma independente. E olha, é disparado o torcedor que mais odia, né, que mais detesta aí o DVD. Vocês vão entender a história do DVD já já. Eu vou deixar com vocês meu parceiro Valdir Virgão do canal Cruzeiro. Inclusive ele teve lá no Futebolaço Podcast já também. Foi bem legal, fazendo uma análise da passagem do David lá no Cabuloso. Fala galera, salve, salve torcedor vascaíno. Aqui é o Valdir do canal Cruzeiro, mais conhecido aí como Virgão nas redes sociais. Salve aí pra todo mundo que gosta do Cruzeiro. É difícil, né? Ter vascaíno que gosta do Cruzeiro, mas tem sim que eu sei. Olha só, meu querido Dieguinho, galera aí do Futebolaço Vasco, explicar pra vocês aqui sobre o atacante David. Olha só, é bem simples, eu podia resumir basicamente em 5 segundos. Não presta, a verdade é essa. Mas é isso que eu tô falando aqui, é para o torcedor do Cruzeiro, gente. O atacante David teve uma passagem rápida aqui pelo clube, mas foi parecido com o Wesley do Cruzeiro nessa temporada aí de 2023 aqui. Aquele atacante que parece que a bola tá sempre indo nele, mas ele não acaba resolvendo nada. Não consegue fazer gols, não consegue ajudar e participar em nada. O David é um atacante complicado e a gente aqui, como torcedor cruzeirense, ainda fica sem entender como ele continua sendo bem valorizado no mercado, sabe? Ele saiu, foi pro Fortaleza, depois aí jogou no São Paulo também, Internacional. Enfim, agora vem aí com essa oportunidade de poder jogar no Vasco, mas igual eu falo com vocês, já passou muito tempo daquela fase inicial no Cruzeiro. Talvez ele adquiriu um melhor aprimoramento físico, mais inteligência para jogar futebol, sendo ali um atacante. Mas é um cara que ele não conseguia recompor muito bem, ficava muito isolado pela frente, não participava ali. Mas é aquele negócio, às vezes é o time, né? O elenco não bateu bem, não encaixou legal ali. Talvez no grupo do Vasco ele pode ajudar aí. Mas assim, sendo sincero com vocês, eu não vou vir aqui para mentir. Você, como vim falando a real mesmo, como torcedor que eu sou aqui do Cruzeiro, e mandar a real pro torcedor vascaíno. A passagem dele no Cruzeiro foi uma das piores. Se a gente perguntar pro torcedor cruzeirense aí dos piores atacantes na última década, vai ter muita gente colocando o David como um dos piores jogadores que a gente viu jogar com a camisa do Cruzeiro. Então, boa sorte. Talvez seja um David que ajudou no São Paulo, que ajudou no Fortaleza, e aí pode ajudar vocês aí também. Mas aqui no Cruzeiro a passagem dele foi muito ruim. Fui sincero com vocês, valeu? Um grande abraço para vocês aí, fiquem com Deus e deixo o convite aí para conhecer o Cruzeiro nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Twitter não, agora é X, né? E no YouTube também, é só pesquisar aí Cruzeiro, valeu? Um abraço para você, Dieguinho, tamo junto aí, a torcida vascaína, tchau, tchau. Valeu, Virgão, tamo junto, irmão. E agora a principal e grande passagem do DVD, vocês vão entender a história do DVD já já. Lá na equipe do Fortaleza. Teve uma dificuldade um pouquinho de adaptação no início, mas depois o cara voou, jogou muita bola, foi muito bem lá, tem suas dificuldades técnicas, todos os analistas vão passar aqui, vão falar o mesmo, mas o torcedor do Fortaleza guarda com muito carinho, e no momento da venda dele, havia sido a maior venda da história do Fortaleza, chegou a peso de ouro no Internacional, mas não rendeu muito não. Então com vocês, meu parceiro Dudu Damasceno, dono também do maior canal do Fortaleza, o Bora Leão, trazendo aí a análise dele sobre a passagem do DVD, lá que ele ganhou esse apelido,
lá no Leão. Confere aí. Salve, Dieguinho, aqui quem fala é Dudu Damasceno do Bora Leão e vou abordar um pouco sobre a passagem de David, atacante contratado pelo Vasco no Fortaleza entre 2020 e 2021. David chegou como uma contratação badalada à época, um pedido do técnico Rogério Ceni, foi contratado por 5 milhões de reais, chegou com muita expectativa, no começo não conseguiu entregar, veio a época da pandemia, ele demorou muito a engrenar. Quando engrenou, virou assim, xodó da torcida. Tem música para ele, né? A Tropa do DVD que foi criada, todo o apelido, toda a história criada em torno dele, né? Virou meio que um personagem folclórico aqui também. É um jogador de muita força física. O drible dele é na força, é na velocidade, na explosão. Um jogador que vem evoluindo, né? Ele chegou ao Cruzeiro, quando saiu do Vitória, como um jogador mais franzino, foi encorpando, hoje é um jogador bem forte, por assim dizer. Ele foi vendido pelo Fortaleza ao Internacional por aproximadamente 11 milhões de reais, era até então a maior venda da história do Fortaleza. E por aqui, cara, todo mundo tem um carinho enorme pelo DVD, um jogador que tinha suas limitações, ainda tem no caso, mas que você pode esperar muita força física, muita entrega. A questão da finalização dele não é das melhores, mas ele ainda entrega uns golzinhos ali. Agora que a gente chegou lá do estado do Ceará, voltamos da capital Fortaleza, nós vamos dar uma descida para terras mais frias. Vamos chegar ao Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o Jairo Vinck, baita jornalista também, dono do canal Jairo Vinck, que cobre exclusivamente de forma independente a equipe do Internacional, falando da passagem do David lá no Rio Grande do Sul. Confere aí. Fala, Dieguinho, um abraço pra ti, pra galera do futebolaço do Vasco, velho. Aqui Jairo Vinck, sou setorista do Internacional, tenho meu canal, repórter Jairo Vinck, e cubro o dia a dia do Internacional. Mas vamos falar do jogador David. Cara, o David, quando foi contratado pelo Internacional, foi uma contratação que o Inter precisava muito de um jogador de velocidade, um jogador que fazia o lado do campo, mas também entrava muito na área. O Inter pagou caro por esse jogador, com a esperança de que ele entregasse para o Internacional o que o Inter não tinha no ano anterior, né? Porém, desde que David chegou, ele não conseguiu entregar nem perto do que se esperava do futebol dele, do que ele tinha entregado no antigo clube. Foi um jogador que não conseguiu se firmar, não conseguiu dar credibilidade ao seu futebol para o treinador, para que tivesse confiança e na sua manutenção no Beira-Rio. Teve poucas oportunidades, quando teve oportunidades nunca foi bem, então o Inter resolveu emprestá-lo para o São Paulo. No São Paulo ele já teve um desempenho um pouco melhor, mas agora que acabou o empréstimo, voltou para o Inter ainda busca homens de lado de campo, nas características do David, mas mesmo assim o Inter não quis ficar com o David, preferiu emprestá-lo ao Vasco, porque a imagem do David com a direção internacional não ficou legal. Não estou nem falando em questão extracampo, mas em campo mesmo. Acabou entregando muito pouco. O São Paulo foi muito melhor. Então, talvez no Vasco, acho que pode dar certo no Vasco, que é um jogador que sim tem qualidade. Não casou no Internacional, isso pode acontecer, né? Tem jogador que vai num clube mal e em outro vai muito bem. Eu acho que é uma contratação que pode dar fruto sim pro Vasco da Gama. No Inter não deu. Então a gente aqui deseja sucesso ao David na sua carreira no Vasco e que traga muitas glórias aí ao Vasco, que é um time que a gente tem um carinho muito grande aqui no Sul. Valeu, irmão, tamo junto, precisando. Dá um grito, um abraço, Jairo Vinck aqui de Porto Alegre. Valeu, Jairão, tamo junto, irmão. E agora nós vamos para São Paulo, terra da garoa, e aí eu vou aumentar um pouco o leque. Fui ouvir 3 pessoas para poder falar sobre o David, sua última temporada, por isso eu quis ouvir mais pessoas. Primeiro a comentar vai ser meu parceiro, meu irmão, grande, baita jornalista, Rica Perrone, me mandou um áudio aí, ele tem no WhatsApp dele aquele negócio que com 24 horas a conversa é deletada, ele tinha me mandado um áudio e hoje eu perturbei ele para me mandar de novo, porque o áudio tinha sumido. Te agradeço, irmão, muito obrigado, inclusive ele tá viajando, tá de férias, me atendeu 2 vezes num domingo, e agora na segunda-feira para poder me mandar o áudio que estava fazendo a matéria. Então, de antemão, Rica, beijão, muito obrigado e boas férias para você. Vocês vão ouvir na sequência, primeiro o Rica Perrone, dando a opinião dele sobre a passagem do David no São Paulo. Ele foi campeão da Copa do Brasil lá, fez um gol importante nessa Copa do Brasil, vitória por 1-0 em cima do Palmeiras,
que elimina o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ouvir o apresentador / comentarista do programa Jogo Aberto de São Paulo, né? Ele é um dos comentaristas ali ao lado do Denilson, Ronaldo Giovanelli, tem a Renata Fã como grande apresentadora desse programa de gigantesco sucesso de muito tempo. Então, meu parceiro João Pedro Sgarbi, também São Paulino doente, né, vai estar dando a opinião dele sobre a passagem do David no São Paulo. E para finalizar, um grande amigo que a comunicação me deu, o Bruno, que é o nosso operador das lives, quando a gente grava à noite lá nos estúdios do Seu Pod, onde eu gravo meu podcast. Ele é São Paulino doente e um moleque que entende muito de futebol. Adoro trocar ideia com ele sobre bola. E ele é São Paulino doente, vai meter até a musiquinha do DVD aí. Tá até legal o áudio que ele me mandou. Então a gente encerra aí com um torcedor do São Paulo dando a sua opinião. Rica Perrone, João Pedro Sgarbi, e a gente finaliza com o Bruno, meu parceirão aí, falando da passagem do David no São Paulo. Confere. É o seguinte, o David chegou no São Paulo sem ser muito conhecido, né, vindo do Inter e tal. Jogou um pouco pela esquerda, um pouco mais centralizado, meio de centroavantão em alguns jogos, mas assim, nunca foi titular, nunca foi primeira opção, talvez nunca tenha sido nem a segunda opção, né? Cara, não deixou nenhuma saudade, não deixou nenhum tipo de sentimento de perda. Não é um jogador que saiu daqui odiado nem nada, mas assim, passou, sabe? Como aquele cara que passa, não faz nenhum grande gol, não faz nada muito importante, não tem uma consistência. Passou, ninguém odeia ele, ninguém pediu pra ele ficar, ninguém ficou puto que ele saiu. Um jogador que passou, não é grande, né? Agora, saiu do Inter com status de promessa, o que significa que talvez com ritmo de jogo, jogando em algum lugar e tal, com ritmo talvez ele seja um jogador melhor aproveitado e apareça coisas que a gente não viu. Mas no Inter não se viu e no São Paulo também não se viu nada demais, cara. Então, infelizmente, até o momento é isso, né? Vamos torcer para, quem sabe, no Vasco, vamos ver. Grande Dieguinho, um abraço para você e para toda a galera que te acompanha aqui no seu canal. Aqui é João Pedro Sgarbi e vou falar um pouquinho com você sobre o David. David que jogou no São Paulo, né, na temporada de 2023 e agora vai reforçar o Vasco na temporada de 2024. Bom, Dieguinho, é o seguinte, se tem um ponto positivo no David, que pelo menos eu gostava bastante, é em relação ao porte físico dele e como isso potencializa ele a ser um atacante brigador. Atacante que vai ganhar os duelos no corpo, atacante que vai para cima dos caras, principalmente explorando o espaço no jogo corpo a corpo. Então esse é um ponto importante. É um cara que também demonstrou não sentir tanta pressão no São Paulo. A gente vê isso, por exemplo, no gol que ele faz contra o Palmeiras, né? Que classifica o São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então ele tem esses pontos positivos. Não é um cara que caiu tanto nas graças da torcida, também por alguns pontos negativos que ele tem. E isso é inegável. Que é um cara que, para mim, o que ele tem de vontade, de raça, falta um pouco também na qualidade técnica, além da questão básica do centroavante, que é finalizar no gol, que aí ele faz bem. Só que é um jogador que você não pode esperar uma grande jogada do David, criando uma jogada, ou que seja no ataque também, fazendo uma boa jogada. Isso é improvável e difícil de acontecer. Mas é um cara que, pro Vasco, nesse momento de reformulação, até o próprio Alexandre Matos já falou sobre isso, e eu acho interessante, não acho uma má contratação, e acredito que ele pode ser potencializado aí no Vasco. Fechou? Tamo junto, Dieguinho. Valeu, galera, que te acompanha aqui no canal. E vamos que vamos pra esse ano. Grande abraço. Cara, eu vou fazer melhor, eu vou cantar. No campo o trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Mas falando sério, cara, no São Paulo, ele ficou um ano só. Em um ano, ele jogou melhor do que o Pablo em 3 anos. Ele é cansado, ele é troglodita, ele é pesado, mas ele finaliza bem. De 10 finalizações, vou dar uma média de 5, 6 boas finalizações. Ele no Vasco, eu acho que pode encaixar, mas eu acho que não, ele não faz o perfil do Ramon Dias, cara. Mas a gente sabe como é que é futebol. Ele no São Paulo, ele foi importante. Ele foi o carrasco do Palmeiras, basicamente. Todo jogo que ele jogou contra o Palmeiras, ele foi muito bem. Mas, assim, nas vezes que ele foi titular, ele foi muito, assim, muito na média, cara. Ele é bem mediano.
não é ruim. Ele é, como eu falei, ele é um troglodita. É um cara lento, é um cara pesado. Ele não é ruim. Ele pode ser decisivo, mas aí, cara, eu acho que ele é muito situacional. Entendeu? Ele é situacional. De novo, ele, nesse esquema aí do Ramon Dias, que eu acho que esse elenco do Vasco agora é um elenco rápido, né? É um elenco que joga com agilidade. E ele não é ágil. David não é ágil. Mas assim, ele pode ser um bom reserva. Para entrar no segundo tempo, para entrar ali no final, ele pode ser um bom reserva. Agora, para ser titular e tal, ele é um troglodita, mano. Espero ter ajudado aí. Bom, galera, em cima disso tudo que a gente ouviu aqui, qual é a conclusão que dá para chegar? Não dá para empolgar com a contratação do David. É um completo desastre? Também não. É um jogador que é para compor elenco. Pode ajudar. É um jogador que dificilmente se machuca. Se você pegar os números dele, foram 39 jogos no São Paulo, 39 jogos no Inter, isso porque eram equipes que ele não teve tanto espaço e jogou menos. No Fortaleza, foram 53 ou 54 jogos nas 2 temporadas que ele jogou lá e arrebentou. E o próprio torcedor do Cruzeiro, que é meio pistola com a passagem dele lá, ele também jogou com frequência. Foram, na época, 30 ou 29 jogos, não agradou, mas jogou com frequência. Então não é um atleta que se machuca, um jogador que é utilizado com frequência. Começou a carreira como ponta esquerda, tá ficando mais velho, ele ganhou muito massa muscular, tá forte, como brincou o Bruno aí, parece um troglodita, ele ficou mais pesadão, e aí eu já não sei se ele faz tanto a beirada com essa força toda. Acho que um caminho natural chegando aos 30 agora é o David cada vez mais jogar como um centroavante, um jogador que tromba, dificilmente, como tem a música aí, o zagueiro bate nele e fica em pé, é um cara muito forte, nessa questão física, é um ponta barra centroavante trombador, é um jogador de arrasto, de força, não tem refino técnico e tem uma dificuldade grande com finalização, costuma perder alguns gols, mas sempre deixa também seus golzinhos por onde ele passa, tá bom? Então é isso, sai Figueiredo, que foi anunciado de forma oficial hoje pelo Curitiba, a gente vai falar disso mais tarde, e chega o David. Acho que pensando na troca, entre aspas, né, não foi propriamente uma troca, mas um saiu, o outro chegou, tá honesto, um jogador mais rodado, mas não é esse tipo de contratação que a gente está precisando. A gente está precisando de jogador para ser titular, para chegar, tirar quem está titular hoje para vir para o banco, para a gente melhorar a qualidade do banco, mas ter um jogador melhor e mais importante para o time titular. O David pode vir a ser titular? Pode, é futebol. O Alexandre Matos revelou que ele é torcedor do Vasco, ele e toda a família, a vida inteira esperou, essa ligação. Quem sabe isso não seja um combustível extra para ele comer a bola e deitar e a gente cantar com gosto a música aí da Tropa do DVD, que o torcedor do Fortaleza adora o David. A passagem dele lá foi muito boa. Mas aí fica a incógnita. Qual é o David que chega ao Vasco? É o David que jogou melhor por equipes médias do futebol brasileiro, que é o Fortaleza e também o Vitória? Ou é o David que foi um jogador mediano para fraco quando pegou camisas pesadas? Leia-se Cruzeiro, o torcedor detesta. Inclusive o Virgão me mandou no WhatsApp aqui, falou: irmão, eu fiz um tweet lá falando que um amigo vascaíno me pediu uma análise do David. O que eu falo? Se você pegar, eu posso até mandar para vocês depois o link, ou gravar até ali rolando nos comentários. Irmão, o que tem de atrocidade, assim, de xingamento é bizarro. Teve um que me chamou a atenção, que comentou assim, não, irmão, não avisa nada não, deixa ele se ferrar pra lá. Ninguém avisou a gente antes da gente contratar o que a gente estava recebendo, deixa ele se lascar com o David pra lá. Então assim, o torcedor do Cruzeiro detesta com força o David, a passagem dele lá foi muito ruim. Agora, tem exemplo de jogadores que vão muito mal num time e arrebentam no outro. Que um exemplo da temporada passada, o Maicon. Pergunta o torcedor do Santos se ele sente saudade do Maicon. Ele odeia o Maicon, mas no Vasco o Maicon arrebentou. Então acontece, faz parte, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, chegou até aqui, pelo amor de Deus, cara. Se inscreve aí se não for inscrito, deixa o bendito no dedo do like. Deu trabalho, mas o vídeo ficou legal. E ó, selo de qualidade, futebolaço. E é aí pra lá que a gente quer
no ano 2024. Calma que a gente vai adaptar aqui, vamos botar nosso cenário legal. Vai ter novidade na programação, principalmente lá no Futebolaço Podcast. A gente vai unir os bigodes aí e vão ter conteúdos que vão para lá e vice-versa. Então, se liga aí que você vai gostar. Valeu? Tamo junto!